pensa numa epidemia mortal. Agora pensa numa epidemia mortal numa ilha. Uma epidemia mortal é o tema desse livro que eu vou falar hoje, que é O Fim de Todos Nós, da Megan Crew, ou algo do tipo. É uma história de uma menina de 16 anos que mora nessa ilha, no Canadá, e algumas coisas muito estranhas começam a acontecer lá. Um vírus começa a se espalhar pela ilha e contaminar as pessoas. O mais estranho desse vírus é a forma como ele se manifesta. As pessoas primeiro se tornam extremamente sinceras e começam a sentir coceira em algum lugar do corpo. Depois, aos poucos, elas vão perdendo a capacidade mental, vão ficando muito confusas e muito perturbadas, até que chega um momento em que elas perdem completamente a condição física, a condição mental e acabam morrendo. Essa adolescente se chama Kaylin. Ela mora com o irmão e os pais nessa ilha. O irmão, inclusive, é um personagem bastante mais interessante do que a Kaylin. Ele tem uma série de conflitos, de altos e baixos, que eu acho muito mais legais. A Kaylin, ela passa por alguns problemas de autoconfiança, de autoestima. Isso acaba refletido de uma maneira um pouco clichê, assim, no livro, que não me cativou muito, não. Ela se envolve com quem dá. Deu pra se envolver com ela, ela se envolve. Acaba ficando meio estranha essa coisa, assim, dela se envolver com muitas pessoas. Só que isso também deve ter um tanto a ver com a coisa dela ter uma baixa autoestima e tá trabalhando pra melhorar isso, pra se tornar uma pessoa mais sociável e tal. Pode ter um tanto a ver com isso. Um ponto positivo do livro é a forma como ele é montado, só que isso só até certo ponto e eu vou explicar. A história é contada em primeira pessoa pela Caitlin em cartas que ela manda para um amigo que já não está morando mais na ilha. Aqui vale um parêntese. A Caitlin e os pais moravam na ilha até uma certa idade, depois eles se mudaram para Toronto e aí eles acabaram voltando para a ilha. Esse amigo da Caitlin, o Léo, ele é o melhor amigo dela. Não fica claro por que eles brigaram, mas eles entraram em uma discussão e tal, e eles acabaram se distanciando. E aí ela começa a escrever cartas para ele, porque ele se mudou da ilha um pouquinho depois que ela chegou. Ela nunca envia essas cartas, é claro, essas cartas viram o livro. Ela vai escrevendo numa espécie de diário, mas é isso que acaba ficando meio estranho dali do meio pro final. Eu acho que funcionava melhor se fosse logo o diário da Caitlin de uma vez, se não tivesse nada de carta pra falar pra ninguém. Porque isso acaba ficando meio chato e ela conta algumas coisas pro Léo que não fazem muito sentido dela contar por carta, por mais que eles fossem grandes amigos e tal. Fica parecendo, fica meio forçado assim, que ela tá querendo fazer o relato do que tá acontecendo na ilha, de toda essa epidemia que começa a se espalhar pela ilha. Dá pra imaginar que o caos se instala. As pessoas começam a ficar muito nervosas e muito preocupadas, muita gente pega a doença e aí eles acabam sendo levados para o centro de pesquisa do lugar e tal. As autoridades do Canadá, elas ficam meio distantes, acabam mandando gente para lá, mas fica uma situação meio complicada. Eles fecham a ilha, eles interditam tudo, fecham todas as entradas e saídas possíveis da ilha, tem helicóptero voando, tem guarda costeira, um baita esquema de segurança para impedir que as pessoas entram ou saiam da ilha, porque, afinal de contas, a epidemia é mortal. Apesar dessa coisa das cartas ficarem meio complicadas ali de entender do meio para frente, não o conteúdo das cartas, mas o motivo delas existirem, o livro tem um ritmo muito bom. Como são cartas, né? São trechos curtos de texto, então você acaba vencendo muito rápido cada um do que seriam os capítulos, que não é bem uma divisão de capítulo. O livro é dividido, na verdade, em 3 partes. A primeira parte chama Sintomas, é logo no comecinho do livro, é o início da história, que começa em 2 de setembro. Não fica claro o ano, e eu acho que isso é um pouco óbvio para não deixar a história datada, muito embora seja uma história contemporânea, tem computador, tem celular e lá. A segunda parte, que começa na página 58, chama Quarentena, que é quando a ilha é fechada. E aí a coisa começa a ficar complicada mesmo. A terceira parte chama Mortalidade, que é mais ou menos do meio do livro, é ali na página 150, e dali pra frente a história continua até o final, que não é um final.
Pra mim isso é o mais frustrante do livro, porque o livro termina, mas não termina. É um final que não fecha o livro em si mesmo. Ele foi feito para ser uma série, para ser uma trilogia. Só que as séries costumam fechar os livros dentro de si antes de passar para o próximo livro. Você termina um livro, você fica com vontade de ler o próximo, e não com raiva porque esse livro não terminou. E é isso que acontece com O Fim de Todos Nós. Essa série tem mais 2 livros seguintes e os 3 livros já foram lançados no exterior, mas 2 deles não foram lançados no Brasil. Esse livro foi uma grata surpresa, porque eu achei ele numa dessas bancas de supermercado por R$10. Desses livros que você entra, bate o olho assim e fala, opa, peraí que esse daqui parece legal. E ele é legal mesmo. A capa é bem bonita, ela tem um trabalho aqui, inclusive, em cima das letras do título. Eles são num alto relevo áspero, então é bem legal. Ele tem as orelhas dos 2 lados. A edição é muito bem feitinha, ela é bem bonitinha. Ela usa uma fonte boa, ele é bem respirado, o livro tem as margens legais, tem um espaçamento entre as linhas bastante bom. Ele não é um livro cansativo de ler. O tamanho da letra não é muito grande. Talvez o livro fosse ficar um pouco maior se aumentasse o tamanho da letra, porque ele já tem 265 páginas, mas é uma diagramação boa. Esse foi O Fim de Todos Nós, o livro dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Se não gostou, comenta. Se gostou, comenta. Deixa aqui nos comentários aqui do YouTube, aqui embaixo. Se você está vendo no Facebook, vai lá no YouTube, deixa um comentário pra gente. Ou então deixa um comentário aqui na página aqui embaixo que a gente responde também. Aquele recado que não pode faltar, se inscreve no canal. Se você está no celular, clica no sininho para receber as notificações todas as vezes que novos vídeos entrarem no canal. Segue a gente nas redes sociais, @Quatresia no Twitter, @Canal Quatresia no Instagram, facebook.com/Quatresia. Me segue também nas redes sociais, @Simeon Castro, você me encontra em todos os lugares. Acabou o vídeo, até a próxima, tchau!